Olá, pessoal. Nós estamos aqui no Cais do Porto Rio Doce, aqui em Linhares, nesse cenário belíssimo. E nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, nós vamos compartilhar experiências de leitura. É muito bom estar de volta com vocês nessa edição. Vamos falar de livros, vamos falar de literatura, vamos conversar sobre as histórias contadas nas páginas dos livros. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição vamos falar sobre o variado universo da literatura, tendo sempre o livro como companheiro de viagem. Sendo que para ter o prazeroso acesso às histórias contadas em suas páginas, é fundamental o hábito da leitura. Um hábito tem que começar a fazer, né? E assim, no meu caso, às vezes você pega um livro e não gosta, tenta outro, até você conseguir um que te dê curiosidade, que te divirta, né? E aí, para se divertir é isso, você tem que ver alguma coisa que te preencha, te estimule. Eu gosto de ler principalmente antes de dormir, porque é uma coisa que me relaxa. Então, para mim, a parte da noite é uma hora excelente porque te tranquiliza e a partir do momento que você começa a fazer isso mais vezes, você vai pegando o hábito e, consequentemente, vira uma rotina. Eu, particularmente, antigamente não tinha o hábito da leitura, né? Até que uma pessoa me apresentou um livro que é Mudança de Hábito. E aí, nesse livro, fala que para você agregar um hábito novo e um hábito bom, você deve fazer aquilo um pouquinho todo dia durante 21 dias. E aí eu comecei a ler uma página do livro todo dia durante 21 dias. E aí eu não consegui mais parar de ler. Eu acho que quem não lê tem que começar a ver os livros de outra forma. Não, isso aqui é muito grande, eu não vou conseguir ler. Não, eu acho que primeiro você tem que começar a procurar o que você gosta. Eu me interessei por esse tema, então um livro que vai levar algo para a sua vida e você realmente colocar e dizer, não, eu vou parar para ler, vou tirar um tempo. Então, mesmo que na correria, você sempre andar com aquele livro na mão, qualquer minutinho você para e lê, você vai se ocupando e vai ver que vai terminar um livro bem rápido. E tornar aquilo bem habitual, sempre tentar ler um pouco mais todo dia. E para seguir o traçado de uma viagem sem fronteira, na entrevista desta semana, nossa convidada é Rita Uliana. Rita é professora e escritora e publicou recentemente o livro de crônicas, Trechos de Trilhas, Memórias. Alinhavamos uma conversa sobre alguns caminhos e descaminhos das estradas da vida e, claro, sobre as possibilidades da literatura. Todos os momentos, por mais positivos ou negativos que nós estejamos passando, tem algum texto literário que vai nos ajudar. Então, fazer parte da nossa vida a leitura, e se você não teve ainda coragem de mostrar um texto seu para alguém, perceba isso, que ninguém aprendeu a ser escritor para começar a ser escritor. A gente aprende escrevendo, batendo cabeça, fazendo lançamentos, né? A gente vem conversando. Então, é importante a gente perceber que a literatura faz parte de todas as partes da nossa vida. É seguindo juntos com Rita Uliana que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nós sabemos das dificuldades que muitas pessoas têm para ter acesso aos livros, mesmo tendo interesse na leitura. Entre outras questões, essa dificuldade acontece por falta de dinheiro para comprar livros. Mas, em muitos municípios, a população tem acesso aos livros através das bibliotecas. Então, procura conhecer e frequentar a biblioteca da sua cidade mais vezes e pegue livros para ler. Esse vídeo eu gravei dentro da Biblioteca Pública de Linhares antes da pandemia, mas as informações são bem atuais. Portanto, junto comigo, na nossa coluna Dica de Leitura desta edição.
Primeiro, tenha sempre o livro com você. Transforme o livro num companheiro de viagem. Todo lugar que você tiver, você tendo um tempinho, aproveita para ler. Segundo, tenha muito cuidado com o livro, né? Evite riscar, evite rasurar, dobrar a página. Quer dizer, transforme o livro num companheiro mesmo. É como se fosse alguém que você amasse, porque é essa paixão, é esse prazer que nós precisamos ter pelo livro. Terceiro, estabeleça uma quantidade de leitura a cada dia. Leia todos os dias, de segunda a domingo. Se você não tiver muito tempo, leia 10 páginas por livro. Se você tiver por dia. Se você tiver um tempinho mais, leia 20 páginas, leia 30 páginas. Você vai perceber que a leitura vai ser incorporada ao seu dia a dia. Eu sempre digo, é uma forma de brincar com essa questão. É como se fosse comer, beber e dormir. O livro precisa ser colocado na nossa vida como qualquer outra coisa importante que nós colocamos. E aí, para fechar, o livro precisa ser colocado no dia a dia das pessoas como se fosse um bem de consumo, que ela consome todos os dias. É claro que o conteúdo que está dentro do livro vai te trazer muitos benefícios que você, não tendo acesso à leitura, você ainda não percebe. Só caminhando junto com esse companheiro de trajetória, esse companheiro de viagem, que você vai verificar o imenso prazer que é a leitura de uma boa história. Na nossa coluna Dica de Livros, vamos mais uma vez sugerir um livro Papo Cabeça. Pode rodar a dica. Eu gostaria de fazer a minha indicação de literatura. Queria indicar para vocês esse livro que eu particularmente aprendi muito lendo, dessa autora que muitas de nós, mulheres, né, mas todos os, né, toda a militância e todas as pessoas que são apaixonadas por literatura ou que querem, né, fazer alguém se apaixonar por literatura, gostaria de indicar esse livro de Gioconda Belli. Essa mulher que é maravilhosa e escreve, né, a partir de um lugar, a partir de um olhar, que é o olhar sobre a América Latina. Nesse livro, a Gioconda Belli, ela imagina um país, né, um país na América Latina, e imagina também um partido revolucionário construído por mulheres, né? E imagina como seria se esse partido revolucionário construído por mulheres ganhasse as eleições, né, assumisse a condução política, né, mas também a condução de um projeto de país completamente diferente, pautado nos direitos humanos, né? Então, a Gioconda Belli, nesse livro, ela faz a gente mergulhar profundamente na literatura, né, a partir de uma leitura muito gostosa, né, sobre a América Latina, mas nos faz também mergulhar profundamente na imaginação criativa de que um outro mundo é possível, de que um outro projeto de país é possível. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos falar de um belíssimo projeto desenvolvido pela Biblioteca Pública do Espírito Santo, levando o livro para se tornar próximo da comunidade. Literatura na Veia. Dentro dessa van aí, centenas de livros e histórias dos mais variados gêneros rodaram por diversos bairros da Grande Vitória. E olha só onde nós estamos. Estamos na frente do Bibi Móvel, que é um projeto coordenado pela Fernanda Mendonça, que está aqui do meu lado, e vai contar para a gente como é que funciona esse projeto, Fernanda. Fala para a gente quais bairros são atendidos, como é que funciona. Então, atualmente, a Biblioteca Móvel ela atende 16 bairros da Grande Vitória. Isso é feito quinzenalmente. Cada bairro é atendido em um dia. Como que é, assim, atuar nesses bairros? As pessoas recebem bem, as pessoas participam, as pessoas leem. Quantos leitores esse Bibi Móvel recebe? Então, Ana, assim, a comunidade ela recebe muito bem o projeto.
já faz parte da rotina deles, né? Então, assim, nesse período em que nós estamos parados, a gente recebe muita ligação, muito e-mail querendo saber quando que vai voltar. Então, assim, a gente tem total apoio da comunidade para que esse projeto ele cresça cada vez mais, né? E que a gente continue atuando. São aproximadamente quase 5.000 usuários cadastrados e em torno de 6.000 obras catalogadas nos 2 carros. E tem alguma história interessante de alguém que não lia livros e aí conheceu o projeto Bibi Móvel e resolveu entrar nessa aventura, né, que os livros propõem e virou um leitor nato? Sim, são várias histórias. Tem uma que foi com uma amiga que ela foi pegar o livro emprestado e ela acabou conhecendo o projeto. E hoje, assim, pode-se dizer que ela está no ranking das tops assim, que mais leem. E fora os outros relatos, são crianças, adultos, idosos também. Temos bastante senhoras que vêm, que gostam muito de livros de romance. E para não esquecer o compromisso com as novas gerações de leitores, vamos juntos para a nossa coluna Participação de Telespectadores. Para mim, a importância da leitura é aumentar o seu vocabulário. Quanto mais você conhece palavras novas, mais facilita nas interpretações de texto, nos argumentos, no seu conhecimento, na ortografia e também no seu vocabulário. Então, no dia a dia a importância da leitura é que, além de você aprender algumas coisas assim, então ajuda também na escrita, na leitura, até mesmo no jeito de você se expressar com as outras pessoas. Aprende também muitas palavras novas, palavras diferentes que você não vê, também você aprende o significado. Então, a leitura deixa você preparada para muitas coisas. É seguindo juntos e iluminados pelas luzes das bibliotecas que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Rita Uliana. Como é que a leitura entrou em sua vida? Então, os meus pais tinham um mercadinho e a gente tinha aquele jornal antigo para enrolar o alface, né? E ali eu comecei meu processo de alfabetização. Tanto que eu fui para a escola já sabendo ler por causa disso. Está falando da infância lá. Isso. Aí a gente começou a ver o quê? Tinha os quadrinhos no jornal, as charges, né? E depois, na escola, eu já tinha contato com livros bíblicos de igreja, né? E o primeiro livro que eu li, assim, digo adulto, né, era o Diário de Anne Frank. Eu estava dentro de um trem, indo para Belo Horizonte com a mesma idade da Anne Frank. Então, me marcou muito. Falei, nossa, eu nunca vou ser escritora. Essa menina escreve isso tudo com menos de 15 anos. Imagina se eu vou conseguir. O Diário de Anne Frank é um livro que a gente já foi comentado aqui algumas vezes, né? Que ele é baseado na questão do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, e que uma geração inteira leu esse livro, né? E hoje a gente tem as edições de quadrinho, de HQ, né? Então a juventude está tendo mais contato, graças a Deus, por esses outros formatos, né? E aí eu comecei a me interessar por leitura. Lógico que o Lobato, né, vai entrar aí com as nossas versões de televisão, mas também li os textos, né, dos livros. E aí fui me apegando durante o curso de pré-vestibular, que caía literatura capixaba na época, né, que eu me formei na UFES. E durante a graduação de letras em inglês que eu fiz na UFES, a gente tinha matérias. Então, abre-se o leque, né? Mas a literatura local sempre me chamou a atenção, né? Então... Na sua trajetória de leitura, tem um personagem que marcou sua trajetória, de algum livro que você leu, que você consegue destacar assim? Então, a Anne Frank foi um que me marcou muito. E durante a faculdade, Frankenstein, o livro. Porque no livro a gente aprende que não é um monstro chamado Frankenstein, né? Então, o monstro, um dos problemas dele é que ele não tem nem nome. Ele não tem família. Então, esse é um livro que me chamou a atenção por causa do monstro, que, na verdade, a gente questiona quem é o monstro, né? Se é o Victor Frankenstein, que é o criador, ou a criatura, né?
A exemplo de Metamorfose, do Franz Kafka, do né? Kafka, com certeza. Como é que o ser humano pode chegar num estágio, né, de abjeção tão forte e de busca de identidade, né? E assim, muito interessante quando a gente tem essas referências, porque quando eu li Clarice, né, Evangelho segundo o GH, né, ele também faz referência, né, a barata, tal, aquele inseto que dá aquela agonia. E durante esse processo de construção do livro, a gente começa a perceber essas nuances, né? Como que segurou a atenção do leitor, qual foi a estratégia. Então, a perspectiva sobre a obra muda, né? A pessoa que você é hoje, na fase adulta, é consequência das leituras que você fez, Rita? Eu acredito que sim. E principalmente das releituras, porque a gente muda, né? O rio nunca é o mesmo quando a gente entra, como já diriam, né? Então, quando você relê uma obra, você vê que outras coisas vão te chamar a atenção e você vai ter um senso crítico, uma referência literária maior, né? Então, para mim, por exemplo, o local é muito destacado, né? Os meus pais são do interior, então minha avó materna, meu pai sempre tem um causo para contar, né? E essa contação de causo também inspira a gente na literatura. Então, isso me influenciou muito, ouvir a oralidade e perceber que isso também está na literatura, né? Ô Rita, aí você é professora, né, da rede estadual, você trabalha atualmente numa escola de Aracruz, isso, não é isso? E mora em Vila Velha, né? Isso. De que forma que o seu universo de leitura ajuda você a estimular seus alunos a ler? Como é que você está sendo influenciadora nesse sentido? Então, a gente tem que trabalhar na língua inglesa o texto não verbal, né, também. Então, às vezes, uma charge fala tanto quanto o texto verbal quanto não verbal. Então, por eu gostar de charge lá na minha infância, ter tido um trabalho de colar 96 charges no caderno e entregar para a professora, charge é uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos e cai no Enem, né? Então, é muito forte isso. Mas a percepção das entrelinhas, né? O que não foi dito diz muita coisa, né? Como o silêncio também é música, o que não foi dito também chama a atenção da gente. Então, eu percebo assim que uma charge, uma tirinha, por ser rápido, é uma boa entrada na leitura, porque depois você vai querer, né, um conto. Crônica, que é o meu gênero, muitos alunos nunca leram. Então, quando leem, se interessam. Porque na cabeça deles está muito aquele texto longo, né, da ficção, do romance. A minha avó também falou isso. Seu texto acaba logo, rapidinho a gente lê. Então, o meu livro tem muito disso. Assim, eu tentei criar um universo que fosse possível qualquer idade ler, pensando justamente na formação de plateia, que a gente chama na música, né? Mas o professor ser leitor de livros de literatura é importante para o processo da educação? É essencial. E eu acho interessante porque o meu livro foi muito lido por professores de química, física e matemática na escola. Então, a gente tem também que quebrar esse estereótipo, porque só professor de linguagem lê, né? E isso faz diferença em todas as aulas. Então, se você fala de um personagem, se você fala de uma trama, se você fala de desenvolvimento, isso tudo vai permear a sua aula, né? E isso é importante que eles percebam as estratégias do leitor, tanto quanto do escritor. As pessoas se surpreendem, porque eu já tenho uma trajetória de leitura de, não vou falar de tantas décadas, né? Mas toda a minha formação acadêmica, ela é na área de administração, e a minha atividade como professor é na área de administração, apesar de eu ter também um mestrado na área de educação. Mas eu tenho certeza, eu trabalho, além de professor, eu trabalho no sistema financeiro. A literatura me ajudou muito, inclusive, na minha carreira profissional. Essa coisa, a gente acha que a pessoa que trabalha, por exemplo, no sistema financeiro, que a pessoa só se preocupa com números. Na verdade, você tem que se preocupar com pessoas. Exatamente isso que eu ia falar. Você começa a perceber traços de personalidade que te lembra algum livro e aí, geralmente, te dá alguma indicação de como lidar com aquela pessoa, né? Então, quem hoje não trabalha com pessoas? Você pode estar remoto, mas você está lidando com pessoas. Exatamente. Né? Então, acho que a literatura te apresenta uma diversidade de personalidades que dificilmente você teria esse tempo de se deslocar, de perceber, e aí quando você encontra, isso aqui eu já sei como lidar, isso aqui eu já sei o que vai dar. Né? E as pessoas têm uma tendência, e é bom a gente falar, para quebrar um pouco isso, né, Rita? Que os personagens, muitas vezes, eles estão só na ficção.
E muitas vezes os personagens estão aqui no meio da gente. Não é isso? Com certeza. Estão incorporados aqui no nosso dia a dia. O escritor não tira o nada da cabeça dele, da experiência dele, para construir um personagem. E um personagem não consegue se manter com uma pessoa só. Geralmente, um personagem de ficção, ele foi uma costura de várias pessoas, né? Então, várias personalidades, vários fatos que você consegue condensar em um personagem para a ficção. No caso de crônica, você consegue dar conta, por ser um texto menor, e geralmente são pessoas da realidade, né? É verdade. Ô Rita, e aí, de que forma, mais uma vez, que o seu histórico de leitura encaminhou você para escrever? Então, para daqui a pouco a gente falar um pouquinho do seu livro. Eu acho interessante a gente perceber que ninguém nasce escritor, né? Tem um professor que é o meu revisor do livro, Pedro Gazu, que ele sempre fala isso. Ninguém nasce escritor. Você percebe a literatura na sua vida, você percebe que é capaz de fazer literatura. Então, num grupo de estudos que foi realizado em Vitória sobre memória, foi proposto que a gente escrevesse um texto sobre o nosso contato com a literatura, com a escrita. E, a partir daí, ele falou, lógico, o seu texto dá para a gente fazer um edital, que foi pelo edital da Secretaria de Cultura do Estado, que o meu livro saiu, né? E aí eu vi que a gente estava trabalhando com Graciliano Ramos, que era um livro sobre as memórias dele, a infância, né? E aí a gente começou a perceber traços que eram comuns àquelas 8 pessoas que estavam fazendo o curso, mas cada um deu uma perspectiva diferente. Então, a minha alfabetização, como eu falei, começou no mercadinho, eu via placas na rua, queria ler. Então, essa curiosidade para saber, por mim mesmo, que estava escrito, ficar pedindo para alguém ler, me incentivou a ler. E escrever foi a mesma coisa. Será que as pessoas estão a fim de ler? Se uma pessoa gostou, provavelmente mais gostarão, né? Então, acho que esse contato com o infância do Graciliano Ramos, falando sobre a infância dele, mostrou coisas em comum que me incentivaram a escrever. Trechos de Trilhas, um livro de memórias, Rita. Fala um pouquinho. Você publicou pela editora Cousa, do Saulo. Isso, Saulo Rivera. É um parceirão nosso aqui. Fala um pouquinho para o nosso telespectador, a gente vai mostrar o livro aí. Esse livro ele é composto de 13 textos que falam sobre viagens, não todas no sentido literal, porque tem minha passagem pela Faculdade de Música do Espírito Santo, como cantora do coral sinfônico. Então, às vezes, é uma viagem também no sentido metafórico, né? Viagem da música, viagem de entrar num lugar que eu nunca pensei que seria tão legal. Então, são as minhas experiências em Muqui, aqui no estado, em São Mateus, eu dei aula, né? Algumas coisas daqui no estado, outros estados do país e fora, porque com coral eu viajei para países de língua inglesa também, em relação à minha formação. Mas é sempre, por exemplo, em Londres eu falo sobre encontrar uma capixaba de Vila Velha, do meu bairro. Então, você imagina, né? A possibilidade disso acontecer, de encontrar o Milton Nascimento, de encontrar a Sônia Bride, Paulo Zero, pessoas que eu tenho muito respeito e admiração pela obra. Então, com isso, os alunos vieram falando, aconteceu isso comigo, aconteceu isso com a minha família. Então, a gente fala que a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, né? Então, Milton Nascimento, pessoal, todo mundo conhece, né? Da música popular brasileira, até para esclarecer, porque às vezes a gente fala um nome, né? E o telespectador não faz ainda só ligação. Lembrar de Maria Maria. E a Sônia Bride e o Paulo Zero, o casal, né? Ele é o cinegrafista, ela é a repórter, que viaja o mundo inteiro fazendo matérias para a Globo. Eles moraram na China durante algum tempo. Moraram em Nova York, moraram na China. Exatamente. Eles têm assim, a difícil missão de fazer uma lista de lugares que eles querem trabalhar, né? Fora do país. Vida difícil, muito difícil. E foi muito interessante porque eu vi uma entrevista deles no Jô 2 meses antes de encontrá-los em Nova York. Então, assim, foi uma sorte de viagem, né? Tem hora que você viaja e não encontra ninguém, às vezes você encontra uma Sônia Bride no restaurante, né? E o Paulo Zero, eu sou assim, apaixonada pela arte da fotografia dele, né? Da arte de filmar e tal. E a percepção das edições dele naquela série do
do meio ambiente no mundo, né? É uma coisa assim, de dar aula mesmo. Eu já dei aula sobre aquela reportagem. Do olhar, né? O olhar artístico, exatamente. Rita, obrigado por ter vindo ao programa. Muito obrigada pelo espaço, parabéns pelo projeto e que a literatura capixaba também esteja nas nossas estantes. Essa é a primeira parte de uma porta que já está aberta. Graças a Deus. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês ao nos prestigiar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Aproveita e faça a inscrição do nosso canal e vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.